Fala galera, mais um vídeo de Cartola aqui no nosso canal no Diário Celeste. Agora a gente vai trazer para vocês as dicas dos bons e baratos da 16ª rodada. É o time de valorização, o time focado somente em ganhar cartoletas. Lembrando para você que a gente já postou as nossas dicas para pontuação, para mitar. Clica aqui em cima que você vai para o vídeo e assiste lá nossas dicas para mitar a nossa seleção da 16ª rodada. E agora a gente vai trazer as dicas de valorização. Na última rodada, nosso time de valorização fez 48 pontos, valorizou 4 cartoletas, estamos com 238,41 de patrimônio. E falando em patrimônio, vamos ver como é que está o ranking da nossa liga por patrimônio. Tem em primeiro Sincero Futebol Clube, em segundo está o nosso time o Cartozeiros, em terceiro Insanos, em quarto Caleb FC e em quinto lugar 6-1 Rajada do Anelka. E essa daí que é a nossa classificação da nossa liga por patrimônio. Lembrando para você que a nossa liga vale 3 camisas oficiais. Para participar, o link está na descrição do vídeo, é só você acessar e solicitar a sua participação. Vamos então começar a escalar o nosso time e, como de costume, a gente sempre começa escalando o nosso goleiro. E agora a gente vai selecionar o goleiro aí de valorização da nossa seleção dos bons e baratos dessa 16ª rodada. E para goleiro para valorização nessa rodada, eu optei aqui pelo goleiro do Palmeiras, o Everton, né? Ele vem de uma desvalorização grande, ele fez -2 na última rodada. O Palmeiras enfrenta o Paraná e o Everton tem grandes chances aí de sair com SG nessa rodada. Ele tem a média baixa, mas com uma boa pontuação aí, ele que custa 6 cartoletas pode ter um processo de valorização bom, o que ajudaria bastante o nosso time. Agora a gente vai escalar os dois laterais. E o nosso primeiro lateral é o lateral Zeca do Internacional. Ele foi mal também na última rodada, fez -1, o Internacional perdeu para o América Mineiro. E agora o Internacional enfrenta o Botafogo. A gente sabe que o Zeca é um lateral que tem uma média boa, né? Desde quando a gente conhece ele aqui no Cartola, ele sempre pontua bem, desde a época do Santos. Então ele deve recuperar aí uma boa pontuação. E como fez -1, ele deve ter uma valorização boa, já que ele custa 9 cartoletas. O nosso outro lateral é um que não é tão barato assim, é o René do Flamengo. Ele custa 12 cartoletas, mas pontuou mal também na última rodada. E o Flamengo enfrenta o Sport em casa, então a gente vai escalar aqui o René, que já tem 37 roubadas de bola e 2 assistências nesse Brasileirão. E agora a gente vai escalar a nossa dupla de defesa aqui, os dois zagueiros desse time, e a gente começa escalando aqui. A gente vai escalar, na verdade, uma dupla de jogadores rivais, de 2 times de São Paulo. E o primeiro zagueiro que a gente escolheu aqui é o Antônio Carlos do Palmeiras. Ele custa 7 cartoleta, tem a média de 2,65, pontuou mal na última. E é o mesmo critério do Everton. Se manter o SG, mesmo que não atuar bem, a não ser que toma cartão, mas ele deve pontuar bem e valorizar porque custa apenas 7 cartoletas. O nosso outro zagueiro aqui é um que está um pouquinho mais barato que o Antônio, é o Gustavo Henrique dos Santos. Esse já tem uma média um pouco melhor e pontuou bem na última, porém vale 5 cartoletas. E o Santos também é outro favorito, se pontuar bem vai valorizar mesmo tendo pontuado bem na última rodada, porque ele custa bem pouco, ele tem 8 roubadas de bola e já fez até gol nesse Brasileirão. Então fechamos o nosso quarteto de defesa, né? Então agora a gente vai escalar o trio de meio de campo, que começa com um flamenguista. A gente vai escalar aqui o meio de campo do Flamengo e vamos escalar o Diego, um jogador bem conhecido aí, que não vem bem nessa temporada, principalmente aqui no Cartola. E o Flamengo jogando em casa, o Diego já tem 3 gols e 1 assistência, a gente considera o Flamengo favorito e por isso a gente escalou aqui o Diego, focando numa boa pontuação dele, o que faria ele valorizar, já que ele custa 9 cartoletas. É um dos meias do Flamengo aí um pouco mais barato, que tem um Paquetá, que é o mais caro e é uma opção muito boa também para quem quiser pontuar, não valorizar. O outro meia é um pouco mais caro que o Diego aqui, mas também não é tão caro. Ele custa 11 cartoletas. Estamos falando do Bruno Henrique do Palmeiras, que o Palmeiras é um dos grandes favoritos. E o Bruno Henrique vem numa sequência de boas atuações, né? Tem 3 gols e 2 assistências, então estará no nosso time. O outro meio de campo é um rival do Flamengo, né? Estamos falando do Andrei, jogador do Vasco. Ele joga contra o Corinthians, tem a média de 9,60, custa 8 cartoletas. Costuma pontuar muito roubando bolas, né? Até mesmo fazendo gol, que já tem 3 e dando assistência. Andrei será o nosso último meia, ele que pode valorizar porque custa 8,14, então estaremos com o Andrei aqui.
E agora a gente fechou a mais da metade do time e vamos escalar o trio de ataque para fechar esse time, começando com um que está lá no nosso time de pontuação, que é o Rodrigo. O Rodrigo custa 12 cartoletas e eu aposto muito no gol dele nessa rodada, por isso escalei ele aqui, porque se ele fizer um gol, ele vai valorizar mesmo tendo pontuado aí 5 na última rodada. O outro atacante que a gente escolheu aqui é o atacante William do Palmeiras, ele custa 11 cartoletas, 11.74 para ser mais preciso. Joga contra o Paraná, tem 7 gols e 1 assistência, e se fizer gol vocês sabem que ele vai mitar e vai valorizar bastante. O outro atacante que eu escalei e o último é o Paulo Guerreiro. Esse daqui já foi um pouquinho mais por chute, né? É uma aposta um pouco maior porque ele vem de uma sequência ruim de jogos. Paulo Guerreiro, que tem a média de 4.68, custa 11.64 e fez 1 ponto na última rodada. Então se ele não fizer gol, dificilmente ele vai pontuar bem. Mas estou apostando no golzinho do Paulo Guerreiro aí nessa partida contra o Sport. Fechamos o nosso time. Esse time que não está ficando tão barato, mas vai valorizar bastante. E o treinador desse time vai ser o treinador do Atlético Paranaense, que é o Thiago Nunes. Ele tem a média de 2.84, o Atlético Paranaense vem muito mal, mas o Atlético Paranaense enfrenta o Vitória nessa partida e eu tô achando que o Atlético Paranaense vai voltar a vencer nessa rodada. E se acontecer isso, ele vai valorizar porque vai pontuar bem, ele custa 8.52. Mesmo que valorize pouco, o treinador é difícil a gente ter uma valorização muito grande. Então, por isso eu coloquei o Thiago Nunes aqui, uma aposta para essa rodada, mas vamos na fé que ele vai valorizar sim. Agora a gente tem que escolher o capitão desse time. Coloquei aqui capitão William do Bigode, jogador que atua pelo Palmeiras e aí enfrenta o Paraná, atacante, então tem grandes chances de fazer gol. Por isso é o capitão. Se fizer gol, vai pontuar bem, vai imitar. Mas o nosso foco aqui não é pontuação, é somente valorização. Vamos ver como é que ficou esse time que tem o Everton no gol, Zeca e René nas duplas de lateral, o Antônio Carlos e o Gustavo Henrique na dupla de zaga, Andrei, Bruno Henrique e Diego no meio de campo. O ataque desse time é formado por Paulo Guerreiro, Rodrigo dos Santos, William do Bigode. Esse time é treinado pelo Thiago Nunes e esse time custou 114 cartoletas, sobraram mais de 123 cartoletas pra gente. Esse time que está muito valorizado. E se você quiser valorizar o seu time, cola com a gente, segue nossas dicas, que você está vendo que a gente tem bastante patrimônio e a gente quer ajudar você a valorizar. E se você já estiver bem de patrimônio e quiser só pontuar bem, a gente já falou, é só clicar ali em cima que você vai para o nosso vídeo com as dicas de pontuação dessa 16ª rodada. Então se inscreva no canal, siga acompanhando a gente, que a gente sempre posta dicas de valorização e dicas de pontuação. E me siga no Instagram, que antes do mercado fechar eu vou postar uma print lá no meu stories falando se a gente teve alguma mudança aqui no nosso time. Se tiver, a gente avisa lá no meu Instagram, tá aparecendo aí na tela. Então siga lá no Instagram, porque se tiver mudanças você fica sabendo de última hora, antes do mercado fechar. É @Diego Salazar, Diego um pouquinho diferente, tá aparecendo aí na tela, é só seguir, se inscrever no canal, deixar o gostei, se tiver alguma dúvida também comenta aqui no YouTube que a gente responde, beleza? Até a próxima e boa mitada!